Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Fisiologia na Prática. Aqui você vai encontrar teoria e prática andando em conjunto. E hoje nós vamos falar sobre fisiologia celular e os tipos de células encontradas no nosso corpo. Como eu sempre falo, não adianta você entender de método de treinamento se você não entende das repercussões fisiológicas e metabólicas que acontecem no nosso corpo. E esse canal é para ajudar você, professor ou estudante da educação física, a como entender as repercussões metabólicas para aí sim ter uma melhor prescrição de atendimento com o seu cliente. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante a sua inscrição para você receber todo o conteúdo que eu posto aqui. Não esquece também de dar aquele joinha no vídeo aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, eu saber que você está gostando. E os comentários também são muito importantes, porque eu vou saber o que você está achando e se ficou alguma dúvida e o que mais você quer encontrar aqui no canal. Me ajuda a montar novos conteúdos para vocês, tá? Também temos aqui as redes sociais lá no Instagram, no TikTok, caso você queira me acompanhar lá, tem bastante conteúdo legal para você, tá bom? Então se prepara que a gente vai falar agora sobre tipo de células encontradas no nosso corpo. Então vamos lá, nós temos aqui duas dessas belas imagens. Para você que já estudou, talvez esteja se recordando aí quem são elas. Para você que nunca estudou, é a primeira vez que está vendo, fala, o que é isso aqui na minha frente? Então, do que nós estamos falando? Quando eu falo de célula, antes da gente entender os tipos de células que nós temos dentro do nosso corpo, vamos entender as células existentes aqui no nosso mundo. Quais são elas? Nós temos dois tipos de células. A primeira célula aqui, que parece essa ervilha, essa coisinha meio verde aqui, se você é um estudante que já passou pela fisiologia do exercício, parece meio que uma mitocôndria peluda, né? Então, que tipo de célula é essa aqui? Essa aqui é uma procarionte. Procariontes são bactérias. Basicamente, se você for fazer um estudo aprofundado bioquímico sobre o tipo de células, você vai encontrar essas duas divisões de células procariontes, são as bactérias e as árqueas. Ela tem uma diferença ali em sua estrutura, mas basicamente tem a mesma função ali, tá? Mas pra gente o que importa é saber que procariontes são bactérias. E uma diferença que ela tem das outras células que eu já vou apresentar para você é que ela não tem um núcleo muito bem definido. Então, um resumo bem simples, células procariontes, elas são encontradas em bactérias e ela não tem um núcleo muito bem definido. E a imagem ao lado é a célula eucarionte, que elas são encontradas em vegetais e em animais. Aí você fala, pô, vegetais e animais e a gente? Onde a gente fica? Nós somos algum tipo de animal evoluído também, né? Então quando eu falo de animais aí, eu já estou abrangendo todo o reino animal e também os seres humanos evoluídos. E cá entre nós aqui tem alguns tipos de animais e seres humanos que não estão muito bem evoluídos, né? Mas são essas duas divisões que nós temos de células. Então para você que está estudando, já estudou e quer relembrar, revisão simples. Nós temos células procariontes e células eucariontes. Procariontes não têm um núcleo muito bem definido e são encontrados em bactérias, e células eucariontes são células encontradas nos animais, nos vegetais e nos animais seres humanos também, tá bom? Ela tem uma célula, como você pode ver aí, no centro, um núcleo muito bem definido, e ela pode viver independente das restantes. A gente vai, mais pra frente aqui no canal, vai ter vários conteúdos sobre células, a gente vai entender como é o seu funcionamento. Mas aqui são esses dois tipos de células que nós temos presentes no nosso mundo. Agora a gente vai entender quais são os tipos de células encontradas no corpo humano. Quais são elas e as suas principais funções. Então, primeiro, células encontradas no corpo humano. Nós vamos ter a primeira célula, que é a célula do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, ela já no seu próprio nome já tem uma representação que representa conexão. Então ela tem como função, serve para unir tecidos e serve de conexão, preenchimento e sustentação. Então nós temos os tipos delas que são fibroblastos, plasmócitos, mastócitos, macrófagos, leucócitos e células adiposas. Então, tecido conjuntivo é um tipo de célula. E olha só que bacana, vou voltar aqui rapidinho com vocês. Tá vendo essa célula eucarionte? Ela tem essa estrutura meio que arredondada aqui, certo? Quando você for estudar célula, for ver vídeo, ler livro, esse vai ser o padrão de célula que você vai encontrar. Essa estrutura básica é a que você vai encontrar. Mas nós temos vários tipos de células, como vocês viram aqui na próxima imagem, que são células com estruturas diferentes, mas funções iguais. Elas vão ter os mesmos conteúdos dentro dela. Só que cada tipo de célula vai ter uma especificidade.
a estrutura, conforme esse arredondamento, é diferente, mas o conteúdo é igual e a especificidade é diferente, depende da sua função. Tá? Então, só para vocês entenderem, quando você for estudar célula e ler livro, alguma coisa, essa vai ser a imagem principal, mas nós temos vários tipos diferentes. Então, como eu falei para vocês, tecido conjuntivo aqui, ele tem essa função aí de conexão, preenchimento e sustentação. O segundo tipo de célula são as células epiteliais, tem como principal função fazer o revestimento de toda a superfície externa do corpo, ou seja, a nossa pele. A nossa pele é um tecido epitelial, é um tipo de célula. Lembra que eu falei? Estrutura muda, especificidade muda, mas o conteúdo interno vai ser sempre o mesmo. Então, tecido conjuntivo e as células epiteliais. Nós temos também as células nervosas, que são especializadas para comunicação rápida. Os famosos neurônios também são um tipo de células. Para que serve o neurônio? O neurônio é a comunicação do nosso corpo. Então imagina que assim, ó, veias e artérias são os caminhos que percorrem nutrientes, que o sangue percorre lá para levar todo quanto é tipo de nutriente. Mas o sistema nervoso, os neurônios, eles fazem a comunicação da informação. Então a sinapse. Se eu vou mexer o meu pé, eu tenho que chegar uma informação lá embaixo para ativar toda aquela estrutura. Quem faz isso são as células nervosas. Então os neurônios são responsáveis pela comunicação do nosso corpo. E o último tipo de célula encontrada já pela imagem aqui são as células que a gente tem mais acesso, né? Principalmente o do meio aqui que a gente mais acessa, que são células musculares, especializadas para gerar força mecânica e movimento. Quando a gente fala de célula muscular, nós não estamos falando apenas do músculo, tá? Como vocês podem ver aqui, olha que bacana, nós temos músculo estriado esquelético, que é o que nós da educação física trabalhamos, contração muscular. É o que a gente consegue fazer o aluno induzir de forma voluntária. Então, músculo estriado esquelético é contração voluntária. Eu penso, eu ativo. Agora nós temos as contrações dos músculos involuntários, que são músculo estriado cardíaco e músculo liso. Então, o meu coração bate sem eu pensar. Não preciso pensar para o meu coração bater. Eu não preciso pensar para o meu rim funcionar. Eu não preciso pensar para o meu sistema digestivo funcionar. Ele já faz isso involuntariamente, mas é um tipo de músculo também. Coração é um músculo que a gente consegue treinar de forma involuntária. Então, o treinamento vai induzir maior frequência cardíaca, que vai fazer o músculo ficar mais forte, de forma bem simplória aqui, tá? Mas é um músculo que eu não tenho o controle de acelerar ou diminuir. Eu não falo coração bate mais rápido, coração bate mais fraco. Mas através do músculo estriado esquelético, que eu tenho ativação e contração, eu consigo fazer esse músculo ficar mais forte. Tranquilo? Deu para ter um resumo bem simples aqui? Vamos voltar rapidinho comigo? Ó. Revisão rápida. Tipo de células encontradas aqui no nosso mundo. Procariontes e as eucariontes. Vamos voltar na imagem que fica melhor para visualizar. Procariontes e eucariontes. Procariontes, bactérias e não tem o núcleo bem definido. Eucariontes são as células encontradas animais, vegetais, nós seres humanos. Elas conseguem viver sozinhas e ela tem uma função específica dentro do nosso corpo. Dentro do corpo humano, nós temos tipos de células que têm funções específicas. Estrutura muda, especificidade muda, mas o conteúdo sempre vai ser o mesmo. Temos elas então. Tecido conjuntivo serve para conexão, células epiteliais que serve para proteção, célula nervosa serve para comunicação e células musculares que servem para contração. Então, essa basicamente é o resumo aí que nós temos de células encontradas dentro do nosso corpo. E para finalizar, eu deixo essa frase aqui para vocês. Para entender treinamento e responsividade ao treinamento, é preciso entender as estruturas básicas do nosso corpo. Como eu falei lá no começo, não adianta você entender de drop set, FST7, piramidal, se você não sabe as repercussões fisiológicas e metabólicas. Então, é de extrema importância que você, profissional da educação física, entenda muito bem a fisiologia do exercício para aí sim ter um bom atendimento para os seus clientes. E para você que quer se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, essas são as duas referências que eu tenho aqui. Então, eu tenho vários outros livros, mas esses dois livros aqui são fundamentais que eu uso para trazer todo esse conteúdo aqui para você. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. Lembra que nos comentários é muito importante para eu saber o que você está achando aqui, o que mais você quer encontrar. Espero ter ajudado você aí nessa jornada dos estudos, que é uma jornada para a vida. Não esquece de dar aquela joinha no vídeo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.